Final de 2014, estava orando e falei ao Senhor: este ano eu fiz 40 anos. Então falei: Deus, tua palavra relata em vários episódios o número 40. As águas do dilúvio caíram sobre a terra 40 dias e 40 noites. Gênesis 7:11 a 12. Deus anuncia que o seu povo seria escravizado 400 anos. Gênesis 15:13, Êxodo 12:40. Moisés, aos 40 anos, mata um egípcio para defender um homem de seu povo e depois foge de medo de ser morto. Atos 7, 23 e 24. Moisés ficou 40 anos pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro. Dizem que esse foi o tempo que Deus limpou Moisés de todos os ensinos egípcios. Atos 7:30. Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, na presença de Deus. Não comeu nem bebeu, e no final recebeu as tábuas da aliança. Êxodo 34:28. O povo de Israel vagou 40 anos no deserto, até morrer toda aquela geração incrédula. Números 32:13, Deuteronômio 29:5, Êxodo 16:35. Caleb recebeu a promessa da terra que herdaria aos 40 anos. Josué 14:7. Jesus fez 40 dias de jejum e foi tentado. Mateus 4:1, 11, Marcos 1, 12, 13, Lucas 4, 1 ao 13. Pesquisei no Google. O número 40 é um número que denota completude, um período de preparação para uma nova fase no plano de Deus. Senhor, eu quero viver algo novo a partir desse ano. Assim como menciona a sua palavra, que em todos os casos era final de um ciclo e início de outro. Eu não tinha noção que a minha oração tinha chegado ao trono de Deus. Creio que o Todo-Poderoso bateu seu cetro, dizendo, assim seja, e os anjos ao seu redor disseram amém. Em 2015 comecei a viver experiências que mudariam por completo a minha vida. A chegada dos filhos. Como qualquer casal, após o casamento, nós sonhávamos em ter filhos. Confesso que a mais empolgada nesse assunto sempre foi a minha esposa Gisele. Eu até pensava, mas aos 40 anos ainda estava acomodado com o assunto, pois não queria perder todos os privilégios que eu tinha com a chegada dos pequenos. Já fazia 7 anos que estávamos tentando. Nunca fomos ao médico, pois eu pensava, se o problema for eu, com certeza isso vai me chatear. Mas, se for com a minha esposa, isso será devastador para ela, pois as mulheres são 100% sentimento. Eu não tenho ideia como ela vai reagir. Por esse motivo, eu até encorajava ela para não fazermos o exame. Erro meu. Descobri mais tarde que poderíamos fazer um tratamento para facilitar a gravidez. No início de 2014, minha esposa veio com uma ideia, a possibilidade de adoção. Então procuramos o fórum da nossa cidade e demos início ao processo. Fizemos o curso, participamos de eventos, palestras, até finalizar todo o processo. Minha esposa, impaciente, já começou a pesquisar sobre o assunto e as possibilidades. A princípio tínhamos em mente recém-nascidos, ou até 2 anos no máximo. Depois ela me disse, sabe, é difícil conseguir essa fase que pedimos. Que acha se mudarmos para 5 anos no máximo? Então concordei, pois queria a felicidade dela a qualquer custo. Pensava de qualquer forma vai demorar um pouco. Se aproximando para o final de 2014, já com o curso concluído, certo dia entramos na igreja, onde congregávamos, e notei que a Gisele estava trocando olhares com 2 meninos. Um gordinho, falo com muito carinho, com uns 13 anos, e outro menor com cerca de 11 anos. Esse era bem menorzinho, fisicamente. Ela, com um sorriso, me disse, vamos conversar com eles no final do culto. Eu conheço a história deles. Concordei, sem imaginar o que estaria por vir. No final do culto, fomos até eles. E descobrimos que estavam na casa de uma tia, passeando. Essa tia, na verdade, era funcionária do município e trabalhava no abrigo da nossa cidade. Como conhecíamos a mencionada tia do abrigo, fomos até ela, a qual nos reportou que os meninos estavam passando de abrigo em abrigo, pois seus parentes legais não queriam ser responsáveis pela guarda dos meninos, e que ela pediu uma autorização para ficar com eles aquele final de semana, pois estavam muito tristes durante os meses que seguiam. Foi o que bastou. Ficamos comovidos. Chegamos em casa e começamos a pensar no futuro das crianças. Não pensamos muito, sabíamos que devia ser feito. Na semana seguinte, fomos até o fórum, conversamos com a responsável do conselho tutelar, a qual ficou eufórica com a notícia. Marcamos um dia para buscar eles no fórum e sair para passear. Acabamos ficando um final de semana. Foi uma maravilha,
família perfeita, tudo que sonhávamos. Segunda-feira fomos levar eles ao fórum novamente. Foi choro para todo lado, até os funcionários ficaram comovidos. Não demorou muito tempo, no final de 2014, passaram o Natal conosco. O processo de adoção já estava em andamento. Eles não sabiam. Ao término dos feriados, ou seja, dos dias natalinos, novamente levamos eles ao fórum, mas já tínhamos o dia certo para buscá-los definitivamente. Janeiro de 2015, eles se tornaram oficialmente nossos filhos. Vinícius Guilherme Franz Monteiro e Leonardo Matheus Franz Monteiro. Segundo minha esposa, Gisele, o menorzinho, ou seja, o Léo, pediu para colocar o Franz, pois não queria perder a mãe. Depois da documentação e assinatura, e legalmente nos tornarmos pais do Vinícius e do Léo, como chamamos, todo o encanto e fantasia de filhos maravilhosos e perfeitos foi embora. E tivemos de encarar e nos adaptar à verdadeira realidade deles. Consulta com psicólogas, nutricionistas, e assim como eles precisaram se adaptar à nossa realidade. Como seres humanos, somos 4 indivíduos totalmente diferentes, cada um com suas qualidades e defeitos, todos sujeitos ao processo de Deus, onde exige um tratamento em nossa personalidade e caráter, como pessoa e como filho de Deus. O tratamento de Deus. O tratamento de Deus na minha casa iniciou comigo. Aceitei Jesus aos 20 ou 21 anos e sempre senti que Deus tinha algo especial comigo, principalmente na área financeira. Fui muito abençoado estudando, consegui bons trabalhos. Da minha casa eu fui o que mais estudou e conseguiu se projetar no mercado de trabalho. Sempre levava em conta o fato de ser dizimista e ofertante da casa do Senhor durante muitos anos. Cheguei a me gabar de não me preocupar em ser demitido numa empresa, pois nunca ficava mais de 2 meses desempregado. Certa ocasião, depois de me desentender com meus superiores por motivo de salário, pedi demissão. Era uma quarta-feira e na sexta-feira fui chamado para fazer parte de outra empresa, ainda maior, com um salário melhor. Tudo era bênção de Deus em minha vida, só que no decorrer dos anos de prosperidade e bênção do Senhor, eu estava me corrompendo ao orgulho, à avareza e não conseguia ver, eu estava cego. Um dia estava no culto, geralmente me assentava no final das filas ou no meio do salão da igreja. Quando não estava cochilando no culto, ficava observando e murmurando. Foi num dia desses que ouvi uma irmã mais humilde dar um testemunho sobre como ela fora abençoada naquela semana ao receber uma cesta básica. Com muita alegria, ela contava à igreja em forma de agradecimento. Eu, por outro lado, sentado na cadeira, pensava: que vergonha, será que ela não se toca? Está diante de mais de 400 pessoas dizendo que ganhou comida. Outro dia estava no meu local de trabalho e então olhei para os demais e pensei: ninguém nessa sala sabe, mas eu sou o homem mais bem pago da sala. Com um sorriso de desdenho. Mas eu não sabia. Deus estava me vendo e vasculhando o íntimo no meu coração. A meu pedido, em 2014, ele traria sobre minha vida um tratamento de fogo, com o objetivo de queimar toda a avareza, ganância e orgulho. Em janeiro de 2015, logo após meus filhos chegarem por culpa minha e totalmente minha, devido ao orgulho e à falta de submissão aos meus superiores, eu provoquei minha demissão. Com um coração arrogante e teimoso, pensei: eles vão perder mais que eu. Em 2 meses, no máximo, estarei empregado em outra empresa. Então, seguindo minha obstinação, peguei todo o dinheiro que tinha recebido com o acerto de contas e gastei tudo em um barracão, onde eu pretendia trabalhar mais tarde em um hobby, fazendo alguns móveis depois do meu expediente de trabalho. Não sabia eu que aquele era o início de uma experiência muito dolorosa para meu ego, e no futuro viraria uma chave dentro do meu ser. 2 meses depois, com todos os gastos da construção, filhos e com os gastos básicos da casa, já me encontrava preocupado, pois recebia uma ajuda de custo, que era o seguro-desemprego, só que era muito pouco em comparação ao salário que eu era acostumado a receber. Procurei outras fontes de trabalho e não conseguia encontrar. De repente, todas as portas se fecharam para mim. Possuía cartões de créditos que precisavam ser pagos e com o dinheiro que tinha não estava conseguindo pagar os gastos. Depois de 4 meses já estava no desespero. Cheguei a ir no mercado fazer compras orando para o cartão de crédito passar e pior, sabendo que não conseguiria pagar. Minha esposa não estava trabalhando. Eu não tinha coragem de pedir para ela ir atrás de um trabalho para me ajudar. Assumi todas as responsabilidades da casa. Nesse tempo, o que ela conseguia me ajudar era com R$100 por mês, com a faxina que fazia na casa de seus avós e com algumas sobras
de pães e comidas que ganhava deles. Várias vezes sua avó falava: Gisele, leve essa sobra de comida para os cachorros. Nunca dissemos, mas eram as sobras que nos alimentavam. Não contamos nada a ninguém, por algum motivo, talvez ainda por orgulho ou por vergonha. Escondemos de nossos filhos com medo de decepcioná-los, de nossos pais por orgulho e da igreja com medo que poderia chegar até o conselho tutelar e corríamos o risco de perder a guarda das crianças. Estávamos vivendo verdadeiramente pela graça do Senhor, comendo as sobras que nos davam e aproveitando as oportunidades de ganhar alguns troquinhos, como podemos dizer. Começamos a orar, clamar a Deus por alguma porta aberta. Orávamos todos os dias, não sei dizer por quanto tempo. Próximo da minha casa tem um lugar de oração, onde denominamos o Monte. Várias igrejas oravam nesse lugar. Brasil para Cristo, Assembleia de Deus, Quadrangular, enfim, muitas. Como era 150 metros próximo da minha casa, eu ia todos os dias. Orava, chorava, clamava, eu já não sabia o que fazer. Teve um dia que estava chovendo, então fui orar, e durante o clamor me veio um espírito de revolta, acho que posso dizer assim, e quebrei toda uma sombrinha da minha esposa numa árvore. Quando eu me dei conta, me acalmei. Claro que ela soube do ocorrido meses depois, quando tudo estava melhor. O pior não era eu estar passando por aquela situação. O que mais me envergonhava era que eu era considerado ministro da palavra de Deus dentro de uma casa a qual chamávamos de célula ou ponto de pregação. Por muitas vezes ministrei sobre dízimo e oferta e sobre a fidelidade de Deus para conosco. Depois, ao entrar no meu carro, vinha chorando para casa devido a toda aquela situação. Era segunda-feira, 26 de outubro de 2015. Às 7 horas da manhã, eu e minha esposa estávamos no galpão que construímos, orando, chorando, pedindo a Deus que olhasse por nós e tivesse misericórdia. Se possível, que abrisse uma porta. Clamávamos também para Ele prover um meio que eu pudesse trabalhar na minha casa e usasse aquele galpão para fazer móveis. Até então, só tínhamos o galpão. Se nada acontecesse naquela semana, seria possível que passaríamos fome. Finalizamos a oração, ela subiu para a casa de seus avós para cuidar deles e limpar a casa, enquanto eu permanecia na nossa casa, verdadeiramente à espera de um milagre. Para o almoço, peguei um restinho de arroz que tínhamos, na verdade era o último, e um pedaço pequeno de toucinho de porco, cozinhei tudo junto. Peguei algumas folhas de couve no quintal da minha sogra, coloquei o arroz dentro das folhas de couve, enrolei, fiz um molho com água, sal, folhas de cebolinha, também do quintal da minha sogra, e com meus filhos almoçamos. Eles alegres, sem imaginarem que aquela era a nossa última refeição do dia. Depois do almoço, próximo das 13 horas, minha esposa foi até em casa para ver se eu tinha recebido alguma proposta de trabalho ou se tinha qualquer coisa para nos animarmos. Mas, infelizmente, eu não tinha nada para falar. Nesse momento, ouvimos um carro que subia de forma rápida em direção à nossa casa. Olhamos e, para nossa surpresa, era o tio Jé. Forma carinhosa que os meninos chamavam o pastor Jefferson, com a sua potente Paraty verde, toda desbotada pelo sol, mais conhecido pelo nome de Cheirosa. Ele chegou e encostou a Cheirosa de ré na porta da nossa casa e abriu o porta-malas. Não nos cumprimentou e nem nos deu paz do Senhor. Foi logo descarregando uma compra enorme em cima da nossa mesa. Tinha arroz de 5 quilos, trigo, café, bolacha, até frango. Compra para um mês. Eu e minha esposa estávamos em estado de choque. Não conseguimos nem chorar, na verdade não estávamos conseguindo assimilar o que estava acontecendo. Depois de descarregar as compras, ele se dirigiu a nós e disse: "Então, abençoados, o pastor Claudemir me ligou hoje pela manhã e disse que levantou pela madrugada para orar e quando ele se ajoelhou, o Espírito Santo lhe perguntou como está o Adão e Agi. Ele respondeu: não sei, só sei que eles não estão trabalhando. O Espírito Santo lhe incomodou com essa pergunta até o dia amanhecer. Direcionado pelo Espírito, ele me ligou e perguntou como vocês estavam. Eu respondi que não sabia. Sentimos de nos juntarmos e fazermos essa compra para vocês. Claudemir era o pastor titular da nossa igreja. O pastor Jefferson era o auxiliar. Contamos a ele tudo o que estava acontecendo. Não lembro se choramos, mas lembro que dissemos: vocês aceitam um café? Pois agora nós temos. Após o café, ele e minha irmã se despediram e foram embora. O pastor Jefferson, além de ser pastor auxiliar da igreja, também é meu cunhado. Mas estava longe de terminar o dia.
15 horas da tarde, mais ou menos, recebi uma mensagem de uma loja de motos de Jaraguá do Sul, cidade próxima da nossa, onde dizia: Senhor Adão, verificamos que possui uma moto para venda. Se ainda estiver com ela, por gentileza, entre em contato, temos interesse. Realmente eu tinha colocado uma Bros 2009 vermelha e prata para vender no OLX, mas fazia uns 2 ou 3 anos e ninguém teve interesse. Liguei para o número e um rapaz me atendeu e disse que se a moto estivesse conforme as fotos postadas, ele compraria. Respondi que sim, só que tinha 2 problemas. Primeiro, estava com 3 documentos atrasados. Segundo, ainda que eu precisasse do dinheiro, só vendia se fôssemos ao cartório e transferisse para o nome dele. Para minha surpresa, ele concordou com tudo. Resumindo, na quarta-feira, dia 28, estaria na cidade, em frente ao cartório, pronto para levar a moto. Saí correndo para contar para minha esposa sobre o ocorrido. Ela não acreditou. Falei, vendi a Bros por 4.200. E quarta-feira o rapaz vem buscar. Transbordamos de alegria, pois tínhamos alimento para um mês e agora 4.200 para receber. Isso era realmente um milagre de Deus. Mas ainda não terminou por aí. 17h30, mais ou menos, recebi outra mensagem, agora de uma moça, que dizia: Senhor Adão, faz um tempo que vocês fizeram um orçamento de uma cozinha para mim. Estou retornando para agradecer e dizer que vou fechar com outra empresa. Respondi para ela: você já fechou o contrato? Ela disse que não. Então pedi uma oportunidade para compararmos os projetos e ver se conseguimos fazer alguma coisa para fecharmos com ela. Ela aceitou. Falei com minha esposa e disse: não temos gasolina no carro para ir e voltar, podemos ficar na estrada, mas marquei para as 18h30 ou para as 19h no máximo. Resumindo, fechamos o contrato da nossa primeira cozinha da nossa futura empresa. Voltamos para casa com R$ 2.800 em dinheiro. Eu me encontrava como aquela viúva de Sarepta, mencionada em 1 Reis 17, 13 a 16, onde ela tinha somente uma refeição para comer com seus filhos, à espera da morte. Mas o homem de Deus fez uma visita e tudo mudou. Nossa amizade com o pastor Jefferson se fortaleceu depois desse episódio. Amamos ele, mas eu não estava me referindo a ele quando disse sobre a visita do homem de Deus, mas sim aquele que se fez homem e habitou em nosso meio, o Filho do Deus vivo. Só para esclarecer, todas as vezes que eu recebia uma mensagem era através do Wi-Fi da minha sogra. Eu precisava ir às escondidas, bem próximo da casa dela, para verificar as mensagens. Janeiro de 2016, 3 meses depois, tudo estava mudado. Nossa vida em dia, no sentido financeiro, o que era para ser um hobby se tornou a principal fonte de rendimento, a marcenaria lotada de trabalho, nosso Natal foi espetacular. Janeiro de 2016 eu já estava me sentindo cara, foi muito rápido para esquecer dos dias de escassez. Tínhamos o hábito de ler a Bíblia com os meninos todos os dias e orávamos com eles antes de dormirem. Cada dia um lia uma passagem da palavra do Senhor. Certo dia, meu filho mais novo, o Leonardo, iniciou a leitura em 2 Samuel 23:8. Estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jabezão, o Acmonita, líder dos 3, isto é, dos 3 guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou sua lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. Quando ouvi essa mensagem, não falei nada, mas pensei, cheio de orgulho: Senhor, me perdoe, eu corro 10 a 12 quilômetros por dia, e quando termino estou quase morrendo de cansaço. Veja só, os lutadores de boxe ou MMA, no 4º round, eles não estão aguentando mais, estão acabados. Me desculpe, mas isso é um facão. Falei facão me referindo a um jogo chamado de truco, onde um dos jogadores pode aplicar um blefe, ou seja, para nós do Sul, ele não tem nada e está arriscando com a mentira. Com outras palavras, eu pensei: Senhor, isso não é verdade, é mentira. Quando finalizei meu pensamento, soprou um vento rasteiro dentro do quarto. O quarto que estávamos não tem como entrar um canal de vento, possui uma parede que impede a entrada de ar. Somente pode entrar pela janela, quando está aberta, mas como era noite, tudo estava fechado. Aquele vento rasteiro entrou pela porta, se distribuiu em todo o cômodo. Eu estava sentado na cama do solteiro do meu filho menor, com as minhas pernas para fora. Quando o vento tocou minhas pernas, subiu um calafrio, e parece que minhas pernas adormeceram, como se eu tivesse ficado muito tempo em cima delas, cortando a circulação sanguínea.
Aquele calafrio, seguido de um formigamento, subiu pelos tornozelos, passou para as pernas, coxas, depois tomou conta do meu abdômen, passou para o peito, distribuiu para os braços, até chegar na minha cabeça. Quando aquele calafrio, seguido por um formigamento, chegou na minha cabeça, parece que meus cabelos ficaram todos em pé. Eu ouvi claramente uma voz que disse: assim como em um único dia eu supri todas as tuas necessidades e mudei a tua história, eu também posso matar 800 homens em uma batalha. Todo o meu espírito estremeceu e me veio um sentimento profundo de arrependimento e temor, porque entendi que não era o homem físico, mas o próprio Espírito de Deus, o Altíssimo, que tomou posse daquele valente, ele lhe deu a capacidade e a força na batalha. Me enchi de temor e depois daquele dia não duvido mais de qualquer palavra mencionada pela Bíblia. Toda vez que conto esse testemunho, algo toma conta de mim e dos que estão à minha volta. Não consigo explicar. Estou digitando e subiu um arrepio do meu corpo e preciso me concentrar para não acabar em lágrimas. Glória a Deus, toda honra e glória ao Senhor Jesus, digno de ser exaltado. Tempo depois perguntei a Deus por que ele levantou o pastor Claudemir para levar a cesta básica na minha casa. Tínhamos tantos outros. Então o Espírito Santo falou forte no meu coração, porque ele é o pastor e é o responsável de cuidar da minha igreja. Resumindo, é o pastor das ovelhas que deve cuidar, alimentar, proteger o seu rebanho, seja ele no físico ou no espiritual. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe. Se inscreva no canal e toque o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.